Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa, às sextas-feiras, nesta primeira hora, das duas que temos para a informação. Nós vamos dedicar a análise de alguns temas e hoje os meus convidados vão analisar dois temas. Começamos então com o conflito de competências entre a Polícia Municipal e a Polícia de Trânsito, que está relacionada à fiscalização de viaturas de particulares e empresas nas estradas nacionais. O que sucede é o seguinte: a Polícia Municipal disse que vai começar a fiscalizar, aliás, já está a fiscalizar as viaturas na via pública, portanto, e esta polícia recorreu à linha D do número 1 do artigo 10 do Código de Estrada, o qual refere que a Polícia Municipal pode fiscalizar o trânsito apenas dentro do município. O artigo 10 diz, passo a citar, a fiscalização do cumprimento das disposições do Código de Estrada e demais legislação sobre o trânsito incumbe sem prejuízo de outras entidades especialmente competentes aos municípios nas estradas, ruas e caminhos municipais. Com este artigo, a polícia entendeu que deve fazer a fiscalização. E temos então connosco o Dr. Álvaro Bastos, que vem, portanto, da Associação de Comércio, Indústria e Serviços ACIS, ele que é advogado, e também temos o Dr. Franguldes, que está sempre connosco às sextas-feiras. Boa noite, obrigada por estarem aqui. Eu vou começar por si, Dr. Álvaro Bastos. O que é que está realmente a acontecer? Há um conflito de competências entre a Polícia Municipal e a Polícia de Trânsito com relação a esta situação que está a acontecer, que a Polícia Municipal decidiu fiscalizar as viaturas? Essencialmente, o que há neste momento é um problema de interpretação da norma constante do artigo 10º do Código da Estrada. E qual é a situação que tem sido trazida nestes últimos dias relativamente à norma em causa? A Polícia Municipal é essencialmente um serviço municipal especialmente vocacionado para o exercício exclusivo de funções de polícia administrativa. Isto é, atuando no âmbito da jurisdição das atribuições do respectivo município, subordinando-se ao Conselho Municipal respectivo, sendo que o Presidente do Conselho Municipal exerce as funções de chefe da Polícia Municipal. A norma do artigo 10º do Código da Estrada estabelece de uma forma genérica o conceito de quais é que são as entidades que podem exercer o cumprimento da fiscalização da legislação sobre o trânsito e demais legislação. E quais é que são essas entidades? Nós temos a Polícia de Trânsito, nós temos o Instituto Nacional de Viação, a Administração Nacional de Estradas, nas estradas nacionais e aos municípios, nas estradas, ruas e caminhos municipais. Como é que se interpreta esta norma do Código da Estrada? Nós não nos podemos desligar e fazer uma interpretação literal da norma. Temos que fazer uma interpretação dentro do conjunto de diplomas onde ela se apoia e principalmente estas entidades que estão escalonadas neste artigo 10º para poderem operar no âmbito da fiscalização do trânsito. Desta forma, nós temos, em primeiro lugar, a Polícia de Trânsito, que tem essa capacidade de poder legislar e de poder fiscalizar o cumprimento das disposições relacionadas com o trânsito, que lhe é dada pela sua lei, a sua lei 13/2016, que cria a polícia. Sim, a lei que cria a polícia da PRM, na qual estabelece fundamentalmente que eles têm competências específicas para organizar, fiscalizar e controlar o trânsito de veículos e de pessoas nas vias públicas. Depois temos que ir ao diploma de criação da Polícia Municipal.
que é o Decreto-Lei 35/2006, que tem também competências específicas de atuação desta polícia no âmbito da fiscalização do trânsito, que são diferentes, são totalmente diferentes daquelas competências que são atribuídas à PRM. E quais é que são elas fundamentalmente? No âmbito da fiscalização, tem a fiscalização do cumprimento das posturas municipais, que no município de Maputo está atualmente em vigor uma portaria, a última publicada no dia 13 de julho de 2017 e que entrou em vigor no dia 28 de julho do corrente ano e que estabelece um conjunto de situações de disciplina do trânsito e regulamentação relativamente a situações de estacionamento e outras situações muito pontuais. Mas relativamente às competências da Polícia Municipal, elas estão limitadas à fiscalização do cumprimento das normas de estacionamentos de veículos e controle do cumprimento das rotas rodoviárias no tocante ao transporte semicoletivo de passageiros, incluindo a participação de acidentes de viação à PRM e a preservação do local onde esse acidente ocorreu. Portanto, são competências dentro da fiscalização do trânsito, mas totalmente limitadas ao diploma que vem regulamentar o funcionamento e atribuição das competências desta polícia. Tal como a polícia de trânsito, através da PRM, tem competências muito mais genéricas, muito mais amplas que a própria polícia municipal, que não é uma força de segurança, é uma polícia administrativa. Portanto, se a polícia municipal vai abarcar outras situações de fiscalização que não estejam previamente definidas no diploma que a regulamenta, nesse sentido estará a extravasar as suas competências de fiscalização. Exatamente. Dr. Frangulos, quer-me parecer que a Polícia Municipal fez uma interpretação errada deste artigo. Bom, primeiro cumprimentar o nosso convidado, oxalá que fique aqui conosco, não seja só para vir interpretar a sua interpretação, que eu até li, se soubesse até que vinha, e eu não precisava de perder, digamos, uns ATPs, não é? A fazer ainda o mesmo trabalho. E ainda bem que veio, e eu não vou entrar para a parte jurídica, que até certo ponto é muito boa para esclarecer, embora seja uma classe especial que perceba disso. Mas respondendo aqui à questão, eu penso que, acima de tudo, houve o problema da interpretação sistêmica. Sim. Portanto, dentro do sistema das leis que regulam a mesma matéria. Exatamente. Portanto, foi dito, e duas coisas iguais, a segunda nada ensina que a primeira não ensinou, foi aqui dito que a Polícia Municipal, ela, ou melhor, primeiro a começar pelo próprio Código da Estrada, emana de um decreto-lei, portanto, uma autorização legislativa, que é dada pela Assembleia, e o Governo pede essa autorização, ele é autorizado, volta para legislar e depois o diploma vem e é aprovado, não é, por uma lei, mas aprovar a autorização legislativa. E em termos de hierarquia das leis, uma lei inferior à lei que cria a polícia com as suas competências. Nesta lei da polícia que aí foi referida, creio que é 16 de 2013, a polícia é criada e com as respectivas competências. Certo. Esta polícia de trânsito, que hoje está reduzida a departamento, até porque ontem já foi um ramo, exato, não é? Uma questão de economia, de tudo, né? Hoje está reduzida a departamento que está dentro do ramo da polícia, né? De ordem e tranquilidade, antiga PP, Polícia de Proteção, ex-PSP,
no tempo da outra senhora, Polícia de Segurança Pública. Então, eu penso que o conflito está, digamos, inaugurado, mas a percepção, digamos, grosso modo, é de que a Polícia Municipal, através do seu conselho, que é o conselho, é o governo do município, né, e dirigido pelo seu presidente do conselho, terá extravasado, não é, na interpretação as competências, né, porque a terem que as duas polícias atuarem na mesma área, né, de competências, terão que estreitar as competências, separando as águas até. Não podem as duas polícias fazerem a mesma coisa. Com o risco, número um, com o risco de fazerem mal aos destinatários, àquelas pessoas que são destinatárias desta autoridade. Já não vou para o capítulo das multas, porque se entrarem por aí, até corre-se o risco de o indivíduo ser taxado 2 vezes pela mesma infração. Facto ou pela mesma infração. Daí que eu penso que terão que sentar, porque são duas autoridades que pertencem ao Estado, né? E nós, o povo, como dizia o Multimato Bernabé, não podemos ser vítimas do Estado que nós somos a base. A definição política e jurídica até do Estado, sobretudo a política e sociológica, é que o Estado é a sociedade, não é, organizada em Estado. Ok? Então a sociedade somos nós. E o Estado tem que respeitar nós, que somos a soberania, nós, eu vou fugir ao termo político de patrões, mas nós é que somos os guardiões da soberania deste Estado. Portanto, devem sentar e rever, porque quem vai correr o risco não é o Estado como tal, somos nós. E está mais do que detetada digamos, detetado o conflito, né? E a usurpação de competências. Extravasou, usurpou. E por isso eu não vou... E fazendo estas fiscalizações, Dr. Álvaro Bastos, a Polícia Municipal estaria a violar a lei? Extravasando, isto é, toda a fiscalização que fosse feita pela Polícia Municipal, que não seja dentro das competências e atribuições do decreto que a criou e que até agora não foi alterado, estaria a extravasar as competências de fiscalização em matéria de trânsito. E neste caso, como é que os automobilistas poderiam se comportar face a esta situação? Aí temos uma situação um pouco diferente, porque nós não nos podemos esquecer que a Polícia Municipal é uma autoridade, investida de todos os poderes que lhe foram fixados por lei. E o que é que isso significa? Quando um automobilista é mandado parar por uma Polícia Municipal, ele tem que acatar a ordem. Porque naquele momento ele não sabe o que é que lhe vão perguntar, qual é o tipo de documentação que lhe vai ser exigido. Portanto, ele vai ter que parar àquele agente da Polícia Municipal. Pode não concordar com o tipo de documentação que lhe for exigida por a Polícia Municipal. Pode dizer que não está nas atribuições da Polícia Municipal, por exemplo, mandar soprar um automobilista no bafómetro para apurar o nível de teor alcoólico. Mas, se criar resistências àquela autoridade, e como estamos perante uma autoridade investida de determinados poderes, ela pode efetivamente exercer a sua autoridade policial. Portanto, o automobilista o que deve fazer é depois reagir à situação, recorrendo às entidades competentes para poder suprir aquela situação se lhe for autuada uma determinada penalidade. Exato. E... Sim, veja o perigo que se corre. É que é mandado parar pela autoridade municipal, fiscal, neste caso. E 1000 metros depois, ou menos,
é a polícia de trânsito que o manda parar e exige as mesmas coisas. Ele está em ordem. Vai passar tanto aqui como vai passar ali. Mas acha que isto é salutar? Como automobilista, como cidadão, mesmo como analista, neste caso como jornalista, acha isso salutar? Isto torna-se enfadonho. E nós temos que saber que o direito não pode vir para oprimir. O direito tem de vir para criar condições de um convívio são entre os indivíduos. Sim. Este é um dos objetivos do direito. E se calhar até o objetivo basilar. Criar um ambiente são de convivência entre os cidadãos. Ora, manda parar aqui, manda parar ali. Eu não trouxe de mais ou menos 5 quilômetros, manda-me parar 2, 3 vezes, por favor. E há uma outra situação, e concordo perfeitamente com a posição do Dr. Frangulis, porque nós imaginemos o seguinte: se o legislador não quisesse classificar as diferentes entidades que possam proceder ou que podem proceder à fiscalização do trânsito em situações diferentes e limitadas pelos decretos e pelos regulamentos que as criaram, então nós tínhamos uma situação muito complicada. E qual é essa situação complicada? Tínhamos todas estas 4 entidades a atuarem com todos os poderes inerentes e àqueles que estão verificados no Código da Estrada e a poderem autuar o automobilista pela mesma infração e a ser aplicada pela mesma infração por 2 entidades fiscalizadoras diferentes, com regras de recurso e de reclamação também diferentes a serem aplicadas. E, portanto, não era, no meu entendimento, que foi este o espírito do legislador, ao ter incorporado no sistema de fiscalização do cumprimento das disposições do trânsito, que todas elas pudessem, ao mesmo tempo, e nas mesmas condições e nas mesmas paridades, poderem usar de todas as competências, direitos e obrigações do Código da Estrada. Limitou alguma delas, dando, naturalmente, mais poderes à Polícia de Trânsito, à PRM, limitando as outras relativamente a situações pontuais. Porque a Polícia de Trânsito tem a sua atuação a nível nacional, portanto é supramunicipal, atua para além dos contornos do município, mas também atua dentro do município, dentro de outras competências. Temos depois a Polícia Municipal, como Polícia Administrativa, a atuar só na circunscrição do município. Se nós imaginarmos um retângulo e colocarmos nesse retângulo vários círculos e considerarmos esses círculos como municípios, nós verificamos que dentro desses círculos é o lugar de atuação da Polícia Municipal. E no retângulo, onde abrange também esses círculos, atua a Polícia de Trânsito, portanto, a PRM. Nós não podemos, de forma alguma, entender que o legislador quis dar todos os poderes consignados à Polícia de Trânsito também à Polícia Municipal, sob pena do próprio condutor vir a ser penalizado 2 vezes, ou poder vir a ser penalizado 2 vezes pela mesma infração. Exato. E, Dr. Frangulis, se essas fiscalizações fossem para, por exemplo, educar os automobilistas, até que poderia-se entender este equívoco quanto à interpretação desta lei, porque estaríamos a educar pessoas a não cometerem infrações. Mas nós estamos a falar de uma polícia municipal que, para além de fazer, autuar os automobilistas, também vai passar as multas. Como é que analisa esta situação? O que é que poderá estar por detrás desta decisão da Polícia Municipal em começar a fiscalizar e a multar esses automobilistas 6 anos após a aprovação da lei? Bom, o que está por detrás só pode se especular. Eu não vi a postura que teria criado, porque tinha que vir lá a fundamentação, e na fundamentação normalmente vem o ânimo que levou a tal decisão, mas eu prefiro partir do fim para interpretar e dizer que, bom, subjetivamente, eu sou livre pensador, leva-me
a crer, portanto, a minha percepção é de que as dívidas estão-nos a fazer mal. Porque aqui o objetivo me parece mais um objetivo econômico. Quer dizer, umas multas são de nível nacional, portanto, são passadas pela polícia de trânsito. E nós vimos até quem foi? Foi a presidente da autoridade tributária, não foi? Sim. Que foi fazer o apelo. E ainda mais alguém foi ao INAV ou INATER, coisa parecida, fazer o apelo. Não, Procuradora-Geral. A Procuradora. Procuradora-Geral. E estamos a ver a Polícia Municipal a, tanto, aplicar multas, vamos ver, né? Aplicar multas para o município. E aquelas multas vão para o orçamento do município. Isto aqui só está a penalizar 2 vezes o cidadão. 2 vezes por quê? Porque uma é o mal-estar, mesmo quando não me aplique. Ok? Estou em ordem, não me aplica, vou para ali, mandam-me parar, até mal para o turismo. Tudo bem? É constrangedor. E mal para o investidor. Sim, é que nós às vezes, quando tomamos uma decisão, né, há aqui um problema que se dá em muitos casos, para não dizer ministérios, né, muitas autoridades tomam a decisão sem nunca terem refletido sobre as possíveis consequências que essa decisão pode vir a dar. É que nós falamos, né, de manhã de investimento que nós queremos, do ambiente de investimento que nós estamos a criar, né, do turismo, que deve ser a segunda economia pelo apelo, não estou a ver, mas parece que coloca-se o turismo em segundo lugar, de terceiro não passa, mas logo a seguir nós criamos condições de inibição desse mesmo turismo. E eu lembro que já estive em fórum em que eu apelava que pelo menos no Natal se deixasse os automobilistas moçambicanos e estrangeiros que entravam para passar o Natal no nosso país, passar o Natal em paz. É claro que a resposta que eu recebi foi triste, não vale a pena repeti-la. Mas a verdade é que isto cria um mal-estar. E é preciso, de facto, refletir-se sobre isto, porque nós, se queremos ser um país, de facto, temos que começar por selo de juro. Desculpe. Não podemos pôr o primado da lei fora. Nós temos que ter essa consciência de que as leis fazem a harmonia do Estado. O seu não cumprimento ou a sua violação, pode ser por uma ou outra lei, a sua violação cria um mal-estar. Portanto, eu devo dizer que as pessoas que sentaram e tomaram essa decisão ao nível do Conselho, que voltassem a marcar passo, não é? E aconselharem-se. Primeiro, pedirem ao Conselho Jurídico e em todas as dimensões, em todas as latitudes, não só das consequências diretas, mas as indiretas também. É preciso refletir num todo, não em parte, que o município faz parte do todo. É Estado. Então, porque está a atravessar aquele município, eu não tenho obrigação de passar pelas vicissitudes que são criadas por aquele terreno que eu tenho que atravessar. Tenho que ir para Bilene, eu tenho que passar daqui da cidade de Maputo, ou então terão que abrir a estrada Moamba que sai em Maruano. Pelo menos para os turistas e os nacionais que não querem passar pela cidade de Maputo, porque da cidade de Maputo eu passo por lá, vou ser, digamos que, revistado, sei lá, mesmo revistar, quando entram no Natal, a polícia municipal manda parar, a polícia cinzentinho, como a gente chama vulgo, manda parar, a polícia de trânsito manda parar. Ora, a polícia de trânsito, por exemplo, tem também as suas competências. Não tem nada que mandar parar e perguntar o que é que traz no atrelado, aquele atreladozito. Por quê? Porque essa competência é da alfândega. E eu não posso ter o produto de roubo no Natal e já encher o atrelado.
Não pode. Isso é a área da polícia de proteção, ok? De ordem e tranquilidade pública. Agora, para saber se aquilo ali eu roubei, importei, atravessei a fronteira, é feito na entrada, na fronteira. Uma vez eu estando na cidade de Maputo, é porque passei por uma fronteira. Eu mostro o passaporte, entrei ontem, entrei hoje. Eu passei por uma fronteira. Então, nós temos que analisar isto num contexto do todo, para também voltarmos para a parte e ver se nós estamos a agir conforme ou não. Doutor António, desculpa, Álvaro, é preciso que se perceba qual é o verdadeiro papel da Polícia Municipal. Qual seria este papel? O verdadeiro papel da Polícia Municipal é aquele que lhe atribui as competências e relativamente à sua atuação em matéria de fiscalização de trânsito. E qual é que é essencialmente o papel da Polícia Municipal dentro das atribuições que lhe foram concedidas em virtude do Decreto 35/2006? Nós temos duas situações distintas. Temos, em primeiro lugar, compete à Polícia Municipal o cumprimento das posturas municipais. O que é uma postura municipal? É necessário também que se possa adiantar mais alguns elementos sobre o que é uma postura municipal. A postura municipal é uma deliberação que é tomada por um órgão representativo da autarquia em matéria das suas atribuições. E dentro das posturas municipais, o município, neste caso de Maputo, tem uma postura de trânsito. Desde 2000 até agora, à cautela, já teve mais ou menos 4 posturas municipais. A última, como disse, entrou em vigor no dia 28 de julho de 2017 e foi publicada no Boletim da República no dia 13 de julho do corrente ano. E nessa portaria, nessa postura municipal, há um conjunto de regras sobre a disciplina e fiscalização do trânsito dentro do município de Maputo, designadamente todas as regras de disciplina sobre a regulamentação do trânsito na própria cidade e ainda todos os aspectos relacionados com estacionamentos abusivos, ruídos, poluição sonora dos veículos, uma data de elementos que estão descritos nessa postura de trânsito. E depois tem outras atribuições para além daquelas de cumprimento da própria postura. E quais é que são essas? São a adoção de providências organizativas quanto à realização de eventos na via pública que impliquem restrições à circulação em coordenação com a Polícia da República de Moçambique. Tem ainda a fiscalização do cumprimento de normas de estacionamento de veículos e controlo do cumprimento das rotas rodoviárias no tocante ao transporte semicoletivo de passageiros, vulgo chapas, incluindo a participação dos acidentes que possam ocorrer no município, a PRM e preservação do local. Preservação de que local? Do local de acidente. Pode ainda elaborar autos de notícia e transgressão por infrações às normas contidas nas posturas municipais. Nessa postura municipal de trânsito estão também um conjunto de infrações que os senhores automobilistas podem cometer relativamente à violação de algumas regras que se encontram ali consignadas, mas são específicas da disciplina e da regulamentação do trânsito dentro do município de Maputo. Por isso é que quando nós olhamos para a interpretação do artigo 10º do Código da Estrada, nós vemos diferentes entidades policiais, neste caso a Polícia da República de Moçambique, com uma competência muito mais alargada em termos de controlo e disciplina e fiscalização do trânsito, e depois temos dentro dos municípios a apertada fiscalização da Polícia Municipal em situações pontuais e disciplinadoras respeitantes ao próprio município. E face a esta situação, a este equívoco, como corrigir esta situação? Porque a Polícia Municipal está a fazer a fiscalização desde o anúncio na semana passada. Não, naturalmente teria de se passar por um entendimento entre estas duas entidades policiais
e no sentido de se apelar novamente a que a Polícia Municipal volte novamente a focar-se essencialmente naquilo que é o seu objetivo, isto é, no âmbito das suas competências e atribuições. Exato. E, Dr. Frangules, nós convidamos a Polícia Municipal para estar aqui presente e poder explicar o porquê desta decisão, mas não tivemos, portanto, a resposta. E, Dr. Frangules, como corrigir esta situação? Eu estou de acordo com o que o Dr. Bastos diz, mas só mais uma coisinha, quer dizer, se não está lá na postura, eu nunca me interessei, talvez doravante comece a me interessar, saber quais as competências, digamos, restritas, concretas da Polícia Municipal quanto ao trânsito, mas devia estar lá também, no âmbito das suas competências, o licenciamento. Portanto, procurar o licenciamento dos seus transportes, porque eles é que dão a licença. E quando circula o semicoletivo, era preciso que fiscalizasse se aquele semicoletivo é o autorizado pelo Conselho Municipal. A licença de condução, não no sentido de polícia de trânsito como tal, porque a polícia de trânsito pode, quando encontra um indivíduo a conduzir um semicoletivo, mas que semicoletivo, um minibus, digamos assim, mas sem que esteja a fazer transporte semicoletivo, não tem que exigir um tipo de carta, que é, por exemplo, a carta de profissionais, não é? Chamada carta pública e por aí fora. Os seguros, porque se você confere uma licença, vai ele transportar pessoas, também tem que criar obrigações para que ele garanta, digamos, todos os riscos, não é? Que o acidente é um risco objetivo. Quando a pessoa coloca o carro na rua, está sujeito. Não é preciso ele não estar licenciado, não estar licenciado a conduzir, mas só colocar o carro na estrada há um risco objetivo. Então, eles têm que obrigar que aqueles carros tenham seguros. Daí que nós vemos uma série de acidentes e quando for a perguntar, tem seguros? Não tem? Experimenta perguntar quanto tempo é que ele circula. Ou ele tem a licença para conduzir. Tem há muito tempo, mas não há. Ou se há obrigação, eles vão substituindo o seguro com algum durante todos os dias. Isso é que eles deviam fazer. Era fazer cumprir essas injunções que são legítimas, do que estar a invadir as áreas que não lhes pertencem. Senão, eu já disse, cria mal-estar aos cidadãos. Exato. E a última questão, Dr. Álvaro, esteve a dizer que a Polícia Municipal, o INAV e também a ANE teriam que também fazer este trabalho da Polícia de Trânsito, porque segundo este artigo, estas entidades também podem fiscalizar. Exatamente. Se nós fizermos uma interpretação literal à norma, se nós desligarmos a norma do conjunto de diplomas de apoio da natureza da constituição, da competência e atribuição destas entidades fiscalizadoras, então nós tínhamos uma situação altamente sui generis. Tínhamos todas as outras entidades abaixo da Polícia de Trânsito, portanto, da EPRM, tínhamos o Instituto Nacional de Viação, tínhamos os municípios, tínhamos a Administração Nacional de Estradas, a usar de todas as prerrogativas que são usadas pela Polícia de Trânsito. E então tínhamos uma situação estranha, que era sermos parados pelos funcionários e pelos trabalhadores da ANE, também a pedir todo o tipo de identificação e de documentação que nos é exigidos pela Polícia de Trânsito. O que é que isto significa? Significa que muitas vezes nós poderíamos ser parados e termos portanto, um trabalhador da ANE a usar também da mesma competência da Polícia de Trânsito e a pedir-nos para soprar no balão. O que era uma situação que acho que não é este o entendimento do legislador, não é este o espírito da interpretação desta norma, e acho que a colocação destas entidades de fiscalização no trânsito, da forma como estão colocadas no artigo 10º, temos que olhar para as competências e as limitações. No fundo, olharmos para a especialidade de cada uma destas entidades dentro
das suas atribuições dentro das suas competências e, portanto, das competências de poderem fiscalizar, todas elas com limitações. Naturalmente que a Polícia de Trânsito tem a maior abrangência no âmbito da fiscalização, pela natureza da própria força que é. Portanto, está então esclarecida esta questão de fiscalização por parte da Polícia Municipal. Segundo os convidados de hoje, não é da competência desta Polícia fazer a fiscalização, ou seja, que não deve então interpretar a lei ao pé da letra. Nós vamos seguir para outro tema que está relacionado com algumas informações sobre o baleamento dos 7 supostos criminosos na Matola. A polícia assumiu a autoria dos disparos que culminaram com a morte de 7 indivíduos e parece que há informações do Dr. Frangules sobre este caso. Quais seriam estes 9 elementos? Bom, não são elementos oficiais, porque, pelo que se sabe, este baleamento foi seguido de medidas precautivas para que não se tivesse a informação, digamos, cabal. A priori, nós não tivemos, digamos que, uma reportagem in toto ao próprio local, às condições, porque era preciso confrontar, mas lá está, o autor estava ali e não deixou que isso fosse feito. Por exemplo, há informações de que as pessoas foram mandadas sair e executadas cá fora. Ora, era preciso que se deixasse a reportagem, a equipe da televisão a entrar, portanto, dentro da própria minibase e fazer uma vasculha televisiva, não é? Se fosse a equipa, digamos, do piquete operativo, diríamos uma vasculha, digamos, fotográfica. Fotografia de vasculha, assim se chama. E se não existisse sinais de sangue, seria a prova mais evidente de que aqueles indivíduos foram executados fora do carro. E é verdade que, por mais que tenham lavado, já por uma perícia, não é possível fazer a menos que meta o carro todo dentro de uma banheira e tirar. Mas se lavou com uma mangueira dessas de carruagem ou por aí em diante, há de ter sobrado um vestígio qualquer para mostrar que aqueles indivíduos foram baleados estando lá dentro em resposta, não é, do baleamento que eles fizeram primeiro à polícia. Até agora, o que se pôde ver, para quem viu na altura, quando passaram as imagens, mesmo de longe, vê-se, são as perfurações, não é, de balas de fora para dentro. E isto criou uma certa inquietação. Não porque os comentadores não tenham levantado essas questões, as perguntas que pairam no ar, mas e depois alguns jornalistas, digamos que imbuídos por essas inquietações dos comentadores, contactaram a polícia e foi-lhes negado. Aliás, eu tenho o caso de um que até já recebeu ameaças, quando procurou saber da identificação para perseguir, digamos que, a identificação de cada indivíduo. Quer dizer, jornalisticamente e mesmo operativamente, identificar alguém não é só perguntar como é que se chama, ou procurar saber como é que se chama. António Jorge Frangules. Não. Identificar é muito mais do que isso. Pode-se escrever um livro a identificar uma única pessoa. E foram, não são negadas, como foram
ameaçadas, pelo menos há uma. Mas, para além dessas informações, existe até nas redes sociais, está a correr, cabe a polícia provar o contrário. E há perguntas que se fazem em volta disso ainda. É que dessas informações que correm nas redes sociais, é que eles foram levados, os corpos, para a morgue do Hospital Central do Maputo. O facto deu-se na província. E a província tem um hospital provincial. A pergunta que se coloca é se o hospital provincial não estava em condições de receber, portanto, a morgue do hospital. Ou não tem, mas creio que tem, porque já houve um caso que deu a ver que havia uma morgue. Se não está em condições, a pergunta está feita, alguém terá que explicar. E levados os corpos para o Hospital Central, 7 corpos, diz-se, eu aceito que se diga tudo sobre este diz, mas exatamente por causa da névoa, da nebulosa que envolve este facto, não é? Disse que havia um sobrevivo. Havia um sobrevivo que os trabalhadores, funcionários ali da morgue, ao depreenderem isso, fizeram diligências urgentes para levar, portanto, ao banco de socorros. Diz ainda a mesma informação que apareceu, portanto, o agente que disse que o comandante tinha dado ordens para resgatar aquele indivíduo para internar-se no hospital provincial, porque não havia força para poder guarnecer o indivíduo no Hospital Central. A polícia da província, de certeza. E que o indivíduo, mais tarde, teria aparecido, até a descrição da roupa que punha, algumas, digamos que, referências do nome e de que tinha até mais um irmão lá dentro do minibus e que nada do que se estava a dizer, portanto que eles iam assaltar um certo objetivo econômico, era verdade. E ele mais tarde apareceu na mesma morgue, já baleado na face e na orelha, portanto morto. Mas existe uma outra informação, segundo a qual, não é? Como eram 8, embora um certo porta-voz tenha dito aí, eu creio que foi mais para distrair-nos, que eram 10 e que andavam 3 a monte, a informação muito mais perto da verdade é que seriam 8 e que um teria conseguido escapulir-se. Então, este indivíduo que se supõe ser o 7º, não é? Há quem diga que é o 8º. Agora, a pergunta que se coloca este 7º existiu, sobrevive de facto e apareceu baleado, e este 8º também apareceu baleado, foi encontrado em que circunstâncias? Portanto, não há, e nós temos sido presenteados recorrentemente por este facto. Há um facto, dão-nos a informação, mas na altura a informação nunca pode ser completa, as circunstâncias, e isto quer seja a polícia, quer seja a Procuradoria-Geral, mas nunca mais regressa para dizer alguma coisa sobre o mesmo assunto. E nós continuamos a dizer que aquilo não foi nenhuma resposta e que mesmo que tivesse sido, não havia, portanto, razão de ser, porque não havia proporcionalidade, tanto nos meios e na força empregue, não havia razão de executar aqueles indivíduos sumariamente, como foi, porque aquilo não difere do linchamento que os populares fazem e logo a seguir a polícia ainda aparece a implicar com os linchadores, porque eles mesmos também fazem linchamento. Isto não é mais do que isso. E eu
sei que estou a provocar susceptibilidades. Aliás, as redes sociais já trazem muitos desses indivíduos e ainda há um editorial, né, que faz apelo, não é, ao regresso do tempo em que se executava sumariamente para responder ao índice elevado da criminalidade. E, entretanto, lá pelo meio desse editorial, ataca os comentadores, os acadêmicos, os professores, exatamente, aparentemente, né, porque esses comentadores acadêmicos estão a perturbar o trabalho da polícia, são agitadores do trabalho da polícia, estão a defender os criminosos, e quem defende o criminoso é criminoso. Quem perturba o trabalho da polícia no combate ao crime também é um autor, no mínimo moral, um cobrador, etc., do próprio crime. E isto leva a que essas pessoas sejam classificadas como um potencial delitivo. Quer dizer, nós somos um potencial delitivo porque protegemos os criminosos. É mais ou menos esta ideia que se vende nesse editorial. E que, no fim, se apela a que estes comentadores, acadêmicos e professores devem deixar a polícia trabalhar à vontade. Porque aquilo ali é trabalhar. Matar é trabalhar para este editorial. E isto lembra um pouco aquilo que aconteceu com o professor Gilles Stack. Começa assim, com estes comentários, né, de alguns acólitos, né, porque ainda vi no Facebook, nos WhatsApps, alguns artigos também, infelizmente, de professores, mas que fazem parte do grupo, o famigerado Grupo 40, né, o G40, que também embarcam no mesmo diapasão deste editorial, que tem por objetivo último, tem por fim último, não é, secar a matriz daqueles que querem, que exercem o direito de pensar livremente e expressando esse livre pensamento pelo verbo. Portanto, apela a um regresso à pré-história deste Estado. Mas será que é porque já estão cansados destes atos criminais que têm acontecido? Quem é que está cansado? Um pouco por todo o país. A polícia já chegou mesmo a dizer que prende, os tribunais soltam e depois esta violência que anda aí, os criminosos que andam a crescer aos cogumelos. Então, esta seria uma forma de acabar com a criminalidade? Seria essa uma forma correta? Aí eu havia de responder, Ana Maria, a sua pergunta positivamente, embora as suas razões não são razões defensáveis, quanto a mim e quanto a uma boa gama de pessoas de boa vontade, de boa fé. Estão cansados e desesperados. A polícia está cansada e desesperada, porque só desesperadamente é que se faz isto que nós estamos a assistir, e não começamos hoje. A verdade é que isto é recorrente. Eu tenho estado a dizer. E digo mais que as consequências deste desespero da polícia são muito mais desastrosas para aquilo que é como é que eu vou dizer? A reputação do Estado, o prestígio do Estado. Não são boas as consequências. Não é por acaso que o Estado moçambicano, ao nível dos direitos humanos, dos relatórios dos direitos humanos, é colocado numa lista, quer dizer, que não produz autoestima
aos seus cidadãos. E olhando para esta questão dos direitos humanos, desde que isto aconteceu, nenhuma entidade ligada aos direitos humanos se pronunciou com relação a este caso, pelo menos para a imprensa. Mas a fonte que me falou de ter sido ameaçada falou inclusivamente de estar, já aconteceu até, ter sido ameaçada a família destes indivíduos, as famílias destes indivíduos, a não abrir boca a nenhum órgão de informação. Eu não haveria de ficar feliz com o diz que diz, mas a verdade é uma. Eu falei hoje com a presidente da Liga dos Direitos Humanos, Alice Mabot, e disse: Frangoles, nós estamos aqui à espera, ainda não nos apareceu uma única pessoa. É que por mais que fossem criminosos já julgados e condenados, no mínimo haveria de aparecer um familiar. Nós vimos no outro caso do Coutinho, né, do Ali Coutinho, apareceu a mulher, apareceu um que disse ser irmão ou tio, né, a dar a cara. Mas neste caso, pelo menos até hoje, que falei com a Alice Mabot, foi mais ou menos lá por volta das 10 ou 11 horas, ela disse que ainda não me apareceu simplesmente ninguém. E isto, eu faço liame com a informação que acabava de ter, de que as famílias destes indivíduos foram ameaçadas a não dar a cara a nenhum órgão de informação, muito menos a polícia, porque se foi a polícia que fez, não há onde ter coragem de lá ir, e muito menos ir à Procuradoria, porque a Procuradoria é aquela que, infelizmente, está sendo, digamos, colocada no mesmo degrau que a própria polícia, no mesmo grau que a própria polícia, quando devia ser o protetor, o defensor da legalidade, quando ela é violada pela polícia e por outras pessoas, mas não está ficando descredibilizada, né, de igual maneira com a polícia. Mas, e olhando para esta situação, inocentes poderão também ser vítimas de ações semelhantes a estas? Estamos a falar de... Não tenho dúvida. Pode estar acompanhada, alguém pode estar acompanhado a... Não tenho dúvida, a avaliar pelo editorial que eu estou a referir, que chama os comentadores, professores e académicos de antipatriotas, perturbadores do trabalho da PRM, agitadores, produtores de ideias e teorias, não é? Que só perturbam o trabalho da polícia. Eu não tenho dúvidas que somos potenciais ameaçados. E não só. Quando se toma isto como um critério, né, para reduzir a criminalidade, não restam dúvidas que outras cabeças vão cair. E isto não é bom para o Estado que nós queremos construir, porque este país, em 1990, expurgou da Constituição a pena de morte. Tudo bem? Entretanto, essa pena de morte que o país tinha passava por um julgamento e uma condenação. Mas o que nós estamos a fazer é um regredir. Por isso eu chamo pré-história da nossa história como moçambicanos. Porque um Estado que se preza, que quer ser visto como um Estado moderno, civilizado, tem de se pautar por normas e conduta, normas de conduta. E conduta, não é só criar as normas de conduta. E conduta como Estado de civilidade por normas digamos que de modernidade. Portanto, não basta dizer-se que sou, por conseguinte, um Estado moderno, porque escreveu na Constituição. Tem de se pautar. Não basta ter as normas e leis modernas que se equiparam aos países de 200 anos de democracia, como é o caso dos Estados Unidos e outros países do século XIX, a sua democracia remonta do século XIX.
entretanto, não passa simplesmente da letra da lei. Portanto, uma lei morta, que é só para o inglês ver. Quer dizer, se alguém aprende as constituições, não é? Ou as democracias a partir das suas constituições e leis, num estado bem longínquo deste, Moçambique fica em primeiro lugar, pelo menos nos países do terceiro mundo. A nossa Constituição, apesar daquele presidencialismo, daquele centralismo que nós encontramos, apesar disso, é uma Constituição moderna. E depois, cortejada esta Constituição por normas infraconstitucionais, por leis ordinárias, muito bem feitas. Nós encontramos, mesmo ao nível do combate ao crime, nós encontramos leis modernas, mas, entretanto, no capítulo da materialização, no capítulo do cumprimento, nós baixamos 150 e tal lugares, ao nível, por exemplo, dos direitos humanos. Creio que foi esse, digamos, o facto no último relatório dos direitos humanos. Portanto, é verdade que há defensores, e eu acredito que há pessoas que ainda estão no estado partido, né? No estado partido único, né? E que o Estado era o Estado pai, né? O Estado umbrella, como se costuma dizer, era o provedor de tudo e dispunha esse Estado, que foi o nosso primeiro Estado, da primeira Constituição, dispunha dos cidadãos. Lá na Constituição vinha lá, o Partido Frelimo é que guia e organiza o povo. É só ir à Constituição, que não estou a dizer nada de novo, senão para os novos mesmo, que nunca viram, e é bom que comecem a procurar a Constituição de 75 para saber de onde é que a gente vai. Portanto, o Partido Frelimo era guia, né, deste povo, dispunha do povo, das suas vidas, dos seus destinos, né, e até dispunha da sua privacidade, dispunha dos nossos quartos. Foi uma fase, passou-se, e pela Constituição ultrapassou-se em 1990. É verdade que depois de algumas revisões pontuais, em 1990 foi a revisão de vulto, que se pode dizer, sem margem de dúvida, que nós estamos no segundo Estado. E com esta situação, a polícia estará a combater o crime ou a criar uma revolta para que possam surgir novos focos de criminalidade um pouco por todo o país? Se isto fosse combater o crime já tinha, não digo acabado, porque o crime é um fenómeno social, mas tinha índices muito baixos há muito tempo. Esta prática não vem de agora. Nós conhecemos os casos Agostinho, nós conhecemos os casos Mandonga, conhecemos outros tantos, né? Vimos execuções, vimos cadáveres atirados nas ruas de Marraquém, ainda há pouco tempo, e eu estou a falar até dos anos 2000 ainda. Portanto, se esta prática fosse de facto, não é, um critério para poder baixar os índices de criminalidade, nós não teríamos. Olha, o mais que pode estar a acontecer, não pela primeira vez, que vem acontecendo, é no meio daqueles indivíduos, ou todos inocentes, ou se calhar um ou dois que têm culpas no cartório, todos os outros inocentes, e mesmo eu defendo isto, perdoem-me, eu defendo isto, mesmo sendo criminosos. Há quem até tenta rebater nos seus escritos que não se pode falar de direitos humanos quando aqueles indivíduos, eles matam, roubam, desgraçam famílias, mas ele não tem nem sequer
um indício e muito menos prova de que aqueles indivíduos são aquilo que ele está a dizer, aquilo que a polícia está a dizer. É preciso que se clarifique isto. Quer dizer, nós estamos a defender que o criminoso tem direito. E o direito está na Constituição. Ele tem direito a quê? A ser julgado, ser condenado e a cumprir a sua pena. Tem que cumprir. Não é no cemitério que se cumpre a pena. Não. Já nós estamos nesse estágio de civilização. Já passamos daí. Embora haja saudosistas que querem apelar ao regresso do Estado comunista, do marxismo-leninismo, né? Como eu dizia, dispunha, você bastava tossir um bocadinho contra o Estado e eu lá fora nem chegava, estariam aqui já à minha espera. E para não voltar-me a ver. Há quem tem saudade desse tempo, em que todo o indivíduo tinha que estar a favor, não é, do governo do dia, não é, e sustentado pelo partido também, partido único, e que ai daquele que ousasse pensar ao contrário, desaparecia pura e simplesmente. E há exemplos, há casos, há famílias que nesta altura estão a ouvir que nem sequer sabem onde é que foram enterrados os seus entes. Muito bem. Vítimas desse tempo, vítimas desse sistema que há pessoas que defendem, não é? Seriamente, defendem com unhas e dentes que esse sistema deve regressar, porque só assim é que nós podemos pôr esta gente na linha como se nós fôssemos ovelhas, não é? Muito bem, Dr. Frangulos, obrigada pela presença aqui. Nós voltamos a ver a próxima semana. Por ora, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos para atualizarmos as notícias. Até já.